Oi, terceiro ano. Então, vamos começar já fazendo uma breve correção do material que foi para casa, para que vocês fizessem. Ali, no livro de vocês, foram passados 3 itens para que vocês pudessem preencher, né? Para Fernando Pessoa, por que o poeta é um fingidor? Então, eram 3 respostas a partir do poema que vocês leram sobre o Fernando, um poema que Fernando Pessoa fez sobre algumas palavras, né? Algumas palavras que ele empregou. Então, muita gente respondeu e mandou foto dessa resposta para mim. Então, de fato, o poema, no poema Fernando Pessoa, ele quis dizer que o poeta ele era um fingidor, porque ele imaginava, é como se ele fosse realmente uma pessoa cheia de imaginação, né? Cheia de imaginação. Então, é uma imaginação até exagerada. E o faz de conta do poeta é parecido com o faz de conta dos atores e das atrizes? Hein? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que o faz de conta do poeta pode ser um faz de conta parecido com o dos atores e das atrizes, porque ele está representando um papel que ele acredita ser real. Você já precisou fingir alguma coisa na vida real? E esse é muito pessoal, né? Então vamos lá? Agora, eu gostaria que vocês observassem que nós tínhamos a ficha catalográfica do ator, né? Ali, na página seguinte, vocês têm a página 77, depois a 78 e a 79, não é? Vocês vão procurar algumas palavras que estão em negrito. A prof vai tirar aqui a imagem para não atrapalhar, tá? Então, ó, vocês vão procurar a palavra peça, nesse caça-palavras, tá? A palavra peça, gestos, palavras, história, corpo, diálogo, monólogo e narrador, ok? Então, vocês vão procurar essas palavrinhas. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre construindo histórias. Na arte, há várias maneiras de contar histórias. Então, nós podemos ver na arte a história sendo contada na forma de escultura, de pintura, de quadrinhos, de movimentos na dança, de movimentos na coreografia da dança, né? Nos sons, nas palavras de um poema, nas fotografias. No teatro, as histórias são contadas por meio das peças teatrais. E na peça teatral, é uma forma de contar histórias usando o quê? Gestos e palavras. E no teatro, todo o corpo vai contar a história. Há peças de teatro em que os atores conversam e agem como se fosse a vida real. É igual na televisão, né? A conversa entre 2 pessoas ou mais pessoas no teatro e na vida real se chama diálogo. E é essa palavra que vocês vão procurar aqui, ó, nessa caixinha, tá? E existem também peças de teatro em que uma só personagem conta toda a história. E quando um só personagem conta toda a história, nós chamamos de monólogo, que é quando ela está contando, é como se fosse um autorretrato. Ela está falando e, ao mesmo tempo, né, a gente escuta e a gente começa a imaginar. Então, aquele monólogo está contando toda a história. E quando existe uma voz que está contando a história de um personagem, a esse nós damos o nome de narrador. Então, para assistir uma peça de teatro ou ensiná-la, é preciso prestar atenção em tudo que acontece no palco.
Todas essas palavras precisam ser destacadas aqui, terceiro ano. E agora vocês vão destacar essas palavrinhas aqui, ok? Depois, você vai encontrar 5 histórias bagunçadas. Vocês já fizeram algo semelhante, tá? Vocês vão juntar com a sua família, mas vocês são muito espertos e podem conseguir fazer, que agora a historinha, ela tem uma sequência um pouquinho mais fácil, tá bom? Vocês vão tentar juntar a sequência dessa historinha, tá bom? Como é a sequência? É 1, 2, 3, 4, ou é 1, 3, 4, 2, ou é 1, 4, 3, 2? Vocês vão colocar o número aqui, ó. E no nosso próximo encontro, a Prof. Antônia vai corrigir com vocês, tá? Estas caixinhas aqui, ó. Tá bom? A mesma coisa nessa sequência, tá, gente? Esta aqui, tá certo? Daí na próxima semana eu vou corrigir com vocês esta sequência que eu estou passando aqui para vocês, ok? Tá certo? A prof está passando aqui a tarefa antes, porque nós temos o Teatro de Sombras para falar hoje, tá? 3, na nossa tarefinha. No final do livro, vocês têm algum encarte, que é chamado de material complementar. E ela corresponde a cada partezinha dessa história que vocês estão vendo aqui na tarefa 3. As histórias podem ser contadas de várias formas, mas muitas delas são divididas em 4 partes. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Com base neste conto de fadas, você vai conhecer os 4 momentos que compõem essa historinha. Cole os adesivos do material complementar que corresponde a cada partezinha dessa história. Então, na primeira parte, ela é apresentada a situação inicial. Era uma vez. Daí vocês vão tentar imaginar o que aconteceu no início da história dos 3 porquinhos. Na segunda parte, acontece o problema ou o desafio. São 2 adesivos. Na terceira parte, é o momento de maior tensão, o mais difícil da história. Esse momento é chamado também de clímax. É o momento de correria e medo da história dos 3 porquinhos. Será que é isso mesmo? Então, aqui vocês vão encontrar mais 3 adesivos que correspondem a esses 3 pontos. E por último, a quarta e última parte é chamada de desfecho. Preencham, então, esta parte. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Tcharam! Muito bem! A Prof. Antônia agora, essa é a nossa tarefinha que vocês vão fazer e depois fotografar e enviar. Aliás, nesta tarefinha vocês não vão precisar fotografar, porque eu vou corrigir com vocês na próxima aula, tá? Da página 84 e 85 é que vocês vão fotografar no nosso próximo encontro. Tá bem, pessoal? Fui bem clara? Essa não vai precisar fotografar porque a Prof. Antônia vai corrigir durante a nossa próxima videoaula, tá? Daí eu vou corrigir. Será que essa é o número 1? Será que essa aqui é o número 4? Será que essa aqui é o número 3? Qual será que é esta? Vamos ver a sequência correta, ok? Então, vamos lá. Vocês sabiam que existe pelo mundo diversas histórias sobre como surgiu o teatro de sombras? Há muito tempo atrás, a prof vai contar para vocês que existiu na China um imperador que gostava muito de ver as suas bailarinas, que dançavam pelo seu reino. Um dia, uma de suas bailarinas favoritas morreu. Ele ficou tão triste,
E como sentia muita saudade, o imperador ordenou que o mago da corte usasse seus poderes para trazê-la de volta. Caso contrário, ele seria condenado à morte. E o mago pensou e achou uma solução. Ele criou uma silhueta no formato do tamanho do corpo da bailarina. Depois, mandou que estendessem uma cortina branca no espaço do jardim do palácio. Chamou o imperador e fez com que ele se sentasse. E então, conforme a luz do sol batia, ele começou a projetar as sombras que dançavam, imitando a bailarina. Será que isso foi real, gente? Hã? Diz a lenda que sim. Essa história que está aqui na página 88. Mas outras pessoas contam a história de outra forma. Vamos ver? Vejam nessa historinha aqui. Existe uma lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, que adorava uma bailarina que dentre todas do reino era a favorita. Isso acabou gerando uma inveja entre as outras bailarinas. E de repente, sem explicação, essa bailarina adoeceu e morreu. O imperador ficou desesperado e ordenou ao mago da corte que a trouxesse do reino das sombras. Este mago, usando da sua imaginação, confeccionou a silhueta da bailarina na escama de um peixe. E no dia preparado, este mago mandou estender um lençol branco no jardim do palácio que transpassasse a luz do sol. E ao som de uma flauta, fez aparecer a silhueta da bailarina diante da corte do seu imperador. Assim, teria nascido o Teatro de Sombra. E o mago não perdeu a sua cabeça. Esse trabalho foi feito por um grupo de pessoas numa faculdade em Carapicuíba, São Paulo, em parceria com a Fundação Orça. Vocês viram que bacana? Então agora, vocês já viram uma outra versão, não é? Ela se transformou na escama de um peixe. Pessoal, lembram que a professora pediu para vocês juntarem rolinhos? Pois é, nós vamos fazer nossa primeira produção plástica na semana que vem com esses rolinhos. Então, na nossa próxima aula, a prof vai trabalhar mostrando para vocês com esses rolinhos, com um papel que a prof vai mostrar também como é que nós podemos fazer o nosso teatro de sombras, ok? Vamos precisar de uma grande família. Pessoal, brincadeira. Vamos precisar de todos os recursos dos rolinhos para que a gente possa montar o nosso palco, ok? Então, pessoal, façam as tarefas que nós vamos corrigir. Em seguida, a prof vai mostrar
como é que nós vamos fazer o teatro de sombras, ok? Ótimo! Beijo, pessoal! Bons estudos!